Mateus capítulo 26, versículo 34. Mateus 26, versículo 34, diz assim: Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, o que, irmãos? Me negarás. Deixa eu perguntar para você: quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quantas? Mas você sabe disso porque conhece a história? Ou porque Jesus disse que seria 3 vezes? Já entendeu o recado? Irmão, muitas vezes o que Deus fala para a gente, parece que na ausência dos fatos, deixa de ter valor. Parece que a palavra de Deus, quando ela vem sozinha, ela não tem tanto poder de convicção e convencimento. Você sabe que o próprio povo em si tem armado uma cilada para si mesmo, porque os pastores, como têm percebido isso, irmão, então eles tentam usar de terror para fazer com que você cumpra o mandamento de Deus. Então eles começam a amedrontar você, colocar um espanto em você, e aí você então decide congregar, decide vir à igreja, decide não perder reuniões na casa de Deus, decide dizimar, ofertar, porque alguém usou de manipulação da palavra para te colocar medo. Por quê? Porque sozinha a palavra parece que ela não tem tanto poder de convencimento. Então o pastor que visa as pessoas, a quantidade das pessoas da igreja, ele vai caindo nesse laço e ele começa a trabalhar com 2 vertentes. Ou ele começa a transformar o evangelho numa coisa suave, agradável, que faz com que você sinta-se massageado. Então você não é constrangido com a maneira que você está vivendo, você não é levado a abandonar aquilo que está errado. Ou ele vai para outra vertente, ele começa a te pôr medo, e medo, e medo, e você fala: não, eu vou dizimar porque o pastor falou. Deixa eu falar uma coisa: se você começou a obedecer a Deus porque o pastor colocou terror em você, você ainda não veio para Deus, irmão. Porque a Bíblia é clara e diz que Jesus, ele está à porta. Ele está dizendo: olha, eu estou pedindo para entrar, eu não estou ameaçando você. Diga graças a Deus. Eu estou pedindo para você ser dizimista, eu não estou ameaçando você. Eu estou pedindo para você santificar-se, eu não estou ameaçando você. Então, se você veio pelas ameaças, então você não veio ainda, você só está com medo. Amém? E na medida que as ameaças caírem por terra e você notar que elas não têm tanto poder quanto o pastor dizia que tinha, você vai se afastar, você vai esfriar e você vai se distanciar. Então Jesus, ele está dizendo: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E isso tinha que ser o suficiente, irmão, para nós sabermos que mesmo não conhecendo a história, Pedro negou 3 vezes. Por quê? Porque Jesus disse que seria assim.
Amém? Se Jesus disse, Ele é a verdade. Diga graças a Deus. Amém? Ele é a verdade. Então nós precisamos entender isso. Amém? Você está em Mateus aí, anda um pouquinho para frente, o versículo 47. Mateus 26, versículo 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada, o que, igreja? Morrerão. Versículo 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que o quê? Então veja só, irmão, Jesus, ele antecipa os fatos e diz a Pedro: você vai me negar, Pedro, ainda hoje. E quando Judas vai entregar Jesus às autoridades, Pedro é o primeiro que se dispõe a defender Jesus. Lança a mão da espada, já está pronto para a guerra, para o confronto. Você vê a manifestação de Pedro, era para defendê-lo, não para negá-lo. Amém? Só que aí Jesus dá uma bronca em Pedro. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, a mesma história, que Jesus repreende a Pedro duramente, mandando ele abaixar a espada, e cura a orelha que foi arrancada do soldado. Cabe isso na sua cabeça? Será que você consegue entender? Porque Jesus, ele repreende, ele briga com quem está a defendê-lo, e ele cura aquele que está agredindo. Você está entendendo, irmão? Por quê? Porque não é esse tipo de manifestação de fé que Jesus quer da gente. Não é esse tipo de manifestação de espiritualidade que Jesus quer de nós. Ele está dizendo: olha, se você usar a espada para degladiar com pessoas, guarda a tua espada. Porque a nossa luta, irmão, ela não é contra carne nem sangue. Diga graças a Deus. Então Jesus, ele está amando o agressor, curando a orelha dele, e ensinando Pedro como deveria amar. Então a um ele ama, e a outro ele ensina como se deve amar. Agora não entra isso na nossa cabeça, porque ele é advertido por Jesus que iria negá-lo. Então eu imagino Pedro vigiando: eu não vou negá-lo, eu não vou negá-lo. E quando prendem Jesus, ele já parte para o confronto, como se dissesse: está vendo, Senhor, eu não vou te negar. Só que aí Jesus breca ele, Jesus paralisa ele,
e fala: olha, guarda a sua espada. Você está pensando que eu não poderia rogar ao Pai e Ele enviaria 12.000 anjos para me proteger? Mas como se cumpriria a Escritura? Então não use de sua fé, irmão, para ir contra a própria palavra. Não use a sua fé para impedir o cumprimento da palavra. Pastor, eu estou orando. Não, deixa cumprir. Deixa acontecer. Amém? Amém, gente? Jesus está dizendo: olha, eles não vão me matar, eu vou me entregar. Eles não vão me prender, eu vou me render a eles. Então nós precisamos entender, irmão, o Evangelho de Jesus Cristo, porque a gente não compreende, não entra na nossa cabeça. Um homem que está disposto a lutar do lado dele, Jesus breca ele. E um homem que está agredindo a Jesus, Jesus cura ele. Por que isso não entra na nossa cabeça? Você está em Mateus 26, volta um pouquinho, Mateus 16, só um pouquinho, algumas páginas aí. Mateus 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha, era necessário ir a Jerusalém e padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando a palavra, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Por que que Pedro não estava entendendo, compreendendo o Evangelho? Por que que dá um nó na cabeça de Pedro? Porque ele achou que confessar Jesus era pegar a espada e ir para a guerra, era confrontar, era batalhar, era revidar na mesma medida de ódio, de agressividade, de raiva. Pedro não está entendendo o Evangelho. Por quê, irmão? Porque a mente de Pedro era terrena. Ele só pensava nas coisas da terra, dos homens. Você chega a ver que Jesus está afirmando: olha, Satanás está te usando porque você só pensa nas coisas da terra. Você está sendo influenciado, manipulado, porque a sua mente é terrena, porque você não compreende as coisas de Deus, você não tem discernimento das coisas de Deus, você não consegue entender as coisas de Deus. Por quê, irmão? Porque existe uma mente que recebe uma revelação do céu, e existe uma mente que nunca recebeu uma revelação do céu. Romanos 12:2, a Bíblia diz para você não se conformar com este mundo e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como? Pela renovação da sua mente. Ou seja, é preciso uma revelação do céu para a pessoa passar a pensar diferente. Então a gente vê cristãos na igreja que vão se separando em dois grupos. Uns que têm uma revelação dos céus e começa a pensar diferente, irmão. Ela tem uma ótica diferente das coisas. E um outro que é cristão, quer servir a Deus, quer andar com Deus, mas não compreende as coisas espirituais. A mente ainda não sofreu uma renovação, ela ainda não tem discernimento das coisas de Deus. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 9, que Isaías recebe uma revelação de Deus e diz: olha, um menino nos nasceu, o seu nome será maravilhoso.
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é príncipe da paz, não príncipe da guerra. Diga glória a Deus. Então Isaías recebe uma revelação dos céus. Então ele entende, Jesus é promotor de paz. Jesus é príncipe da paz, não da guerra, não do ódio, não da ira, não da raiva. Então, se eu tenho uma mentalidade nos céus, eu vou entender, irmão, que Deus, Ele não é príncipe da guerra. Então, se eu puxar minha espada para guerrear, Ele vai dizer: guarda a espada, guarda a sua espada. Amém, gente? E aí você não entende, você fala: Deus, você está do lado de quem está te ferindo, e contra mim que quero te defender. Não, Ele não está contra você, Ele está contra a guerra que você está disposto a fazer. Ele está contra a guerra que você está disposto a proclamar no nome dEle. Até hoje, irmão, existem guerras em nome de Deus. Pessoas morrem diariamente por uma guerra que se iniciou e não termina em nome de Deus. E às vezes essa guerra, ela começa a acontecer bem debaixo do nosso telhado, bem dentro da nossa casa, bem dentro, irmão, do nosso convívio, do nosso círculo de convívio. Se você tiver uma revelação dos céus, você vai entender que Jesus não está nesse negócio. Amém? Então, toda vez que você se inflamar pela ira, porque nós nos inflamamos, sim ou não? É ou não é verdade? Toda vez que você se inflamar pela raiva, pelo revide, e começar a querer guerrear, degladiar, Jesus vai falar: guarda a tua espada. Ele larga, irmão, os agressores e começa a combater aqueles que estavam do lado dele. A preocupação de Jesus não era mais os agressores, era Pedro. Pedro, você não está entendendo, você não compreende. Eu não acabei de dizer que eu iria ser entregue, ia padecer muito, ia ser morto e iria ressuscitar. Você quis me prevenir e eu te repreendi, falei que não é esse o caminho, que você não deve pensar só nas coisas dos homens. E agora, Pedro, você já está pronto a ignorar tudo aquilo que eu te falei. Então é aqui que está a chave, irmão, porque quando você vê fatos isolados, você não consegue ter uma total compreensão das coisas. Então, quando Pedro arranca a espada, ele não está tentando defender Jesus, ou não negar Jesus. Na verdade, ele está mostrando que ele ignorou tudo que Jesus havia dito antes. Porque se convém que ele seja entregue, deixa ele ir. Se convém que ele padeça, deixa ele padecer. Se convém que ele morra, deixa ele morrer. Amém? Então as coisas não têm a ver com o que eu quero, tem a ver como devem ser, como tem que ser. Toda vez que você tenta adaptar a sua vontade, irmão, na vontade de Deus, as coisas vão dar errado, não vão prosperar como você gostaria. O que você precisa é de uma revelação dos céus, porque Pedro estava pronto para a guerra, e Jesus estava pronto para a cruz. E você está pronto para quê? Para a cruz ou para a guerra? O apóstolo Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Diga glória a Deus. Você não vê outro nas escrituras fazendo a mesma declaração. Você não vê.
Você não vê um discípulo de Jesus se manifestando. Então muitas vezes a gente faz as coisas para Deus, em nome de Deus, mas do nosso jeito, da nossa visão, mediante a nossa compreensão. Você está pronto para a guerra ou pronto para a cruz? Porque se você não estiver pronto para a cruz, você não pode seguir Jesus, irmão. Sua caminhada com Jesus vai parar na igreja evangélica. Daqui para frente você não vai conseguir ir. Você não vai conseguir romper. Você não vai conseguir avançar. Porque para seguir Jesus, ele diz: negue-se a si mesmo e tome, não é a tua espada, tome a tua cruz. Amém? Tome a tua cruz. Então essa é a diferença, irmão. A diferença é a motivação interna, é o propósito no qual eu estou andando. Agora, eu não posso cobrar de você querer ir para a cruz se a sua mente é terrena. Você não vai conseguir. Amém? E aí eu vou ter que te entender, falar: não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir entender como que Jesus cura o agressor e repreende o defensor. Pastor, não entra na minha cabeça. Ele chama Pedro de Satanás e Judas de amigo. Você leu isso? Ele olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. E olha para Judas e fala: o que você veio fazer aqui, amigo? Então não entra na nossa cabeça: pastor, como que Judas era amigo e Pedro era o diabo? É que um tinha mente terrena, só pensava nas coisas da terra, queria analisar, julgar, compreender as coisas com uma ótica da terra. Amém? E talvez seja isso que tenha acontecido com a igreja nesses dias. Se você tiver a sua Bíblia, você está em Mateus, vai para frente, por favor, no livro de Colossenses. Se você quiser acompanhar comigo, depois de Mateus é Marcos, depois é Lucas, depois é João, depois Atos e Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas e Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com quem, igreja? Espera aí, Jesus falou para Pedro: olha, eu vou padecer. Olha qual é a caminhada da cruz. Eu vou padecer, eu vou ser entregue, eu vou cair na mão dos homens, eu vou morrer e depois vou ressuscitar. Aí Paulo diz à igreja de Colosso: se vocês já ressuscitaram, ou seja, para ressuscitar, primeiro eu vou ter padecido, caído na mão dos homens, morto, para depois ressuscitar. Amém? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em quem? Irmão, Jesus está dizendo: se você já passou pela cruz, agora você já ressuscitou. Se você já ressuscitou, então busque as coisas de cima. Se empenhe a buscar as coisas do reino.
A Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão, onde a ferrugem, onde a traça, tudo consome. Ajuntai tesouros nos céus, ali o ladrão não rouba, ali a traça, a ferrugem não pode consumir. Amém? Agora, ele está dizendo: olha, se você já passou pela cruz, então você ressuscitou com Cristo. Se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima. Amém? Busque as coisas que são de cima. Dinheiro é daqui ou é dos céus? É daqui. Amém? É daqui. Busque as coisas que são de cima. Você tem buscado, irmão, a presença do Espírito Santo, porque ele não é dessa terra. Você tem buscado, irmão, divinas revelações do céu. Você tem buscado, irmão, os dons do Espírito Santo. Você já fala na língua dos anjos. Você está perdendo, irmão, uma ferramenta que a Bíblia diz é para toda a carne. Amém? A Bíblia diz que aquele que fala em línguas fala em mistérios, não pode entender, mas fala a Deus. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Sabe, você consegue um combustível novo, você consegue, irmão, um fortalecimento novo. É uma arma a mais para a sua edificação, mas a gente não busca. Tem cristãos que se acomodaram a viver sem isso. Tem que haver um interesse. Se você passou pela cruz, Jesus, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo a pessoa do Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo você já tem, senão você não estava aqui. Porque a Bíblia diz que é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Agora eu estou falando o dom do Espírito Santo. Você pode ter o dom do Espírito Santo e já não ter mais o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. A pessoa do Espírito Santo não. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Amém? Está dando para entender, sim ou não? Agora, você já tem a pessoa do Espírito Santo, então busque esse dom, irmão. Isso vai aumentar o seu nível de espiritualidade. Você vai se sentir mais perto da terra, do céu, melhor dizendo, que lá é para onde você vai. Amém? Lá é o seu futuro e o seu lugar de origem. Você veio de lá e para lá que você vai voltar, em nome de Jesus. Amém? Busque. Mas não é só o dom de línguas, tem tantos dons. E os frutos? Você tem buscado os frutos do Espírito? Você tem buscado as coisas que são de cima? Porque falar com Deus, irmão, é ótimo, é maravilhoso. Mas e ouvir a Deus? Porque você pode ouvir o pregador pregando 2 horas e ainda não ter ouvido a Deus. Você pode ler a Bíblia inteira e ainda não ter ouvido a Deus. Busque as coisas que são de cima. Pai, fala comigo. Deus, eu quero ouvir sua voz. Deus, eu quero me aproximar, eu quero chegar mais perto, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero mais do que sentir. Amém? Nós temos que tomar cuidado, irmão, porque senão até a nossa adoração vira uma doutrina. Então todo mundo fecha os olhos na hora da adoração e a gente fecha os olhos também. Todo mundo levanta as mãos, então a gente levanta, um dança, outro pula. Falava agora há pouco isso com Pedro. E aí a gente dança e pula e acha que isso é adoração. A Bíblia diz que Pai procura os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Às vezes o pulo, as mãos para os céus, os olhos fechados, é só a carne. Ainda não é espírito e ainda não é verdade. Amém, gente? Mas nós precisamos, primeiro, buscar as coisas que são de cima. Depois, pensar nas coisas que são de cima. Amém?
Se o Pedro pensasse nas coisas que são de cima, ele entenderia: essa guerra a gente não vence com espada, a gente vence com a cruz. Diga glória a Deus. Se você pensasse nas coisas dos céus, você veria que tem guerras que você não vence com oração forte, você vence com a cruz. Tem guerras que você não vence com imposição de mão do pastor, tem guerras que você vence com a cruz. Tem guerras que você não vence com campanha na igreja, tem guerras que você vence com a cruz. Tem guerras que você não vence com oferta, com dízimo, mas você vence com a cruz. Diga glória a Deus. Mas para isso, você vai ter que pensar nas coisas que são de cima. Agora, para pensar nas coisas de cima, você vai ter que ir para a cruz e ressuscitar com Cristo. É sofrer uma metanoia, irmão, uma transformação na sua mente. É você olhar as coisas de uma ótica diferente. Por maior que seja a dor que aquilo causa, você tem uma visão das coisas lá de cima. Amém, gente? Você tem uma visão das coisas lá de cima. Você sabe que quando eu decidi abrir o ministério, algumas pessoas disseram que eu estava endemoniado, e isso fere a nossa carne. Mas Jesus disse para mim que eles diriam isso. Então está se cumprindo as escrituras. Jesus está dizendo: se você arrancar a espada agora, você vai impedir as escrituras de se cumprirem. Guarda a espada, deixa ela se cumprir, deixa ela acontecer. Amém? Pastor, mas é difícil. E irmão, eu sinto na pele, é difícil. Mas quanto mais a nossa mente for carnal, quanto mais a nossa mente estiver nas coisas dessa vida, dessa terra, eu digo mais do que difícil, vai ser impossível. Impossível, porque o mesmo sangue que corre nas veias lá, corre aqui. Os mesmos sentimentos que alguém tem lá, você tem aqui. Então não vai ser só difícil, vai ser impossível. Mas se você pensar nas coisas de cima, você poder ferir, e ao invés de ferir, abraçar, é sinal que você ressuscitou com Cristo. Diga glória a Deus. Porque Jesus disse: eu poderia invocar 12 legiões de anjos aqui. Coitado daquele soldado, irmão. Coitado daquele soldado que colocou as mãos em Jesus como se ele fosse um bandido. Jesus podia feri-lo com 12 legiões de anjo. A Bíblia conta a história, irmão, que um anjo feriu 180 mil homens no arraial dos inimigos. Um anjo. A Bíblia diz que Ezequias orou a Deus, buscou a Deus, falou: Deus, olha o que esse povo está falando do Senhor. Deus enviou um anjo e matou 180 mil homens. Ele está dizendo: eu poderia trazer 12 legião de anjos. Coitado daquele soldado, mas podendo ferir, Jesus o curou. Podendo ferir, Jesus o curou, o sarou. Irmão, quando você tem nas mãos a ferramenta para ferir e decide guardar a espada, então você ressuscitou com Cristo. Quando você tem nas mãos, irmão, a condição de se defender, ferindo, e você não faz, então você ressuscitou com Cristo. Então você passou pela cruz. Amém, gente? Pastor, eu estou sendo injustiçado. E de repente você tem as cartas na mão para ir lá e fazer justiça. Para ir lá, irmão, e fazer justiça. Só que a sua justiça vai ferir aquela pessoa que te agrediu. E aí você guarda a espada, então você ressuscitou com Cristo. Amém, gente? É igual hoje, nós fomos almoçar, e aí a mulher disse assim para nós: vocês foram bem atendidos? Deu vontade de falar: não. Eu estou no meu direito, sim ou não? Eu estou pagando.
Mas se eu dissesse, ela ia querer saber o que houve. E se eu falasse, poderia custar o emprego de alguém. Então eu tinha nas mãos a espada para ferir, mas tinha que guardar. Pastor, mas aí é ele que não está fazendo o serviço direito. Que a justiça venha de outro jeito, não pelas minhas mãos. Amém? Porque a Bíblia diz que o justo, ele sofre a pena. Deus é a nossa justiça, irmão. Toda vez que você querer fazer justiça com as próprias mãos, Deus vai se ausentar da sua causa. Mas você não vai entender isso se você não passar pela cruz e ressuscitar com Ele. E ressuscitar com Ele. Sabe, é igual um casal em crise, que já casa jurando: olha, o dia que você me trair, eu vou te trair também. Eu já falei, pastor, se fazer comigo, e muitos caem nessa, porque foram traídos, aí diz que perdoam, e usam daquilo para uma vingança, e começa a trair também, como quem dissesse: você tem que aceitar, eu te aceitei. Está entendendo, sim ou não? Essa pessoa, ela ainda não ressuscitou com Cristo. Porque toda vez que a gente vai fazer justiça própria, a gente está usando de pecado para fazer tal justiça. Não importa qual é a motivação do adultério, o pecado é pecado. Amém? Não importa qual seja a motivação, pecado é pecado. Pecado, irmão, é para ser arrependido e perdoado, não vingado. Jesus, Ele não veio vingar-se dos nossos pecados. Ele veio, irmão, perdoar os nossos pecados naquela cruz. Diga glória a Deus. Amém? Amém, povo de Deus. Então o que você precisa é pensar mais nas coisas espirituais, irmão. É deixar de ser carnal um pouco. É entender que Jesus é príncipe da paz e não da guerra. Que Jesus é bom e não é mau. Eu vou orar. Um dia uma mulher falou assim para mim: cuidado, hein? Desse jeito. Eu ponho meu joelho no chão e meu Deus derruba você rapidinho. Eu falei: que Deus é esse que você está servindo? Porque o meu Jesus não derruba ninguém, Ele levanta. Então a visão da pessoa: não, eu vou orar, Deus vai pesar a mão. Irmão, Deus é bom. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom, não é mau. A Bíblia chega a dizer: se o seu inimigo perecer, não alegre o teu coração, porque isso vai ser mal diante dos olhos de Deus. E aí Ele vai parar a sentença no teu inimigo e vai lidar com você. Sabe, igual duas crianças, quando a mãe pega para dar uma chinelada, e aí a mãe escolhe uma, né, a que passou mais perto, e toma, e o outro começa a dar risada. Aí a mãe vai lá e pega o outro, já deixa de bater naquele. É isso que Deus está falando. Você não tem que se alegrar, irmão, com o fracasso, a derrota, a ruína das outras pessoas. Decida chorar as lágrimas que Jesus Cristo está derramando. Amém? Decida, irmão, chorar as mesmas lágrimas que Jesus derramou. O coração de Jesus tem que bater aqui dentro de você. Você viu quão emotivo foi o culto domingo passado? A gente, tomado pela notícia da garota que se suicidou, que frequentava a igreja comigo. Você acha que Jesus ficou feliz dela chegar àquele quadro? Como eu vou me alegrar? Como eu vou simplesmente falar: fazer o quê? Não, a Bíblia diz: chorai com os que choram. Irmão, e se é Jesus que está chorando, eu vou ser o primeiro a chorar junto com Ele. Nós precisamos entender isso. Amém? Nós precisamos compreender as Escrituras.
entender que Jesus é príncipe da paz. Mas se você quer pensar nas coisas da terra, eu vou dar alguns motivos para você pensar a partir de hoje, amém? Você está aí, volta lá para Mateus 26, Mateus capítulo 26, versículo 69, Mateus 26, capítulo 69, ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que você está dizendo. Saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse-lhe que ali estavam, disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, dizendo: não conheço este homem. Daí a pouco, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo, o que, igreja? Cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou o que, irmão? Amargamente. Quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. É fácil detectar, irmão, o erro dos outros. É fácil detectar quantas vezes o Pedro negou. Quantas vezes as pessoas têm negado a Cristo, ou até a nós. Quantas vezes as pessoas têm nos negado. Mas a pergunta, irmão, que eu te faço é: quantas vezes você já negou a Cristo? Você tem esse número? Você não tem esse número, porque a sua mente está nas coisas da terra e não nas coisas do céu. A maioria de nós vivemos como se esse número não importasse. E esse número, irmão, só aumenta. Então as pessoas, elas querem, a geração de cristão de hoje, elas querem uma igreja que faça ela se sentir bem. Ela quer pular, ela quer sorrir, ela quer gargalhar. Dizem por aí que há uma unção até do riso. O pastor começa a rir, todo mundo começa a rir junto. Começa aquela gargalhada, irmão, que mais parece um circo do que uma igreja. Por que as pessoas querem isso? Porque as mentes delas são carnais, são terrenas, só pensa nas coisas da terra. Então ela está dizendo: não, pastor, amanhã é segunda-feira, amanhã eu já tenho coisa demais para esquentar a cabeça, então quero vir na igreja para dar uma esparecida. Quero vir na igreja para dar uma relaxada. Eu quero vir na igreja, sabe, pastor, para orar, falar com Deus. Não, irmão, tem horas que você precisa parar para ouvir a Deus. E acredite, as coisas que Deus tem para nos falar não vão trazer relaxamento, porque Jesus diz: eu tenho muito para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Você acha que era coisa para rir que ele tinha para dizer? Você acha que era coisa para pular de euforia o que ele tinha para revelar? Não, irmão, ele está dizendo: vocês não vão aguentar se eu dizer. Porque algumas verdades, apesar de serem verdades, nós não estamos prontos para ouvir.
Algumas verdades, apesar de serem verdades, nós não temos estruturas para ouvir. Está me entendendo, sim ou não? Então você tem os números de Pedro, mas você não tem os seus números. Então os jovens de hoje têm os números de Pedro, mas não tem o número deles. Então a geração de cristão hoje tem o número de Pedro, mas não tem o número dos próprios erros. Por isso Pedro chora amargamente, e a geração de cristão hoje quer pular dentro da igreja, quer dançar, quer rir. Você sabe por que Pedro chorou amargamente? Porque ele tinha os números, irmão. Ele tinha convicção: eu neguei Jesus 3 vezes, como ele disse que eu faria. Se você tivesse os números de quantas vezes você já o negou, você estaria chorando agora. Mas você não tem o número. Então se você quer pensar, irmão, nas coisas da terra, pensa nisso. Quantas vezes eu tenho negado a Cristo por dia? Porque toda vez que você deve perdoar e não perdoa, você nega. Toda vez que você deve amar e você odeia, você nega. Toda vez que você deve estender a mão e estende o dedo, você nega. Toda vez que você deveria oferecer outra face, você não oferece, você nega. Toda vez que você deveria caminhar a segunda milha e você decide: não, eu parei por aqui, eu lavei as mãos, você nega. Toda vez que você deveria, irmão, ofertar e não faz, você nega. Dizimar e não faz, você nega. Se santificar e não se santifica, você nega. Toda vez que você tem vergonha de falar para alguém que você é apaixonado, você nega. Quantas vezes nós negamos? Qual é esse número? Se 3 vezes fez um homem chorar amargamente, você acha que a igreja tem razão para estar sorrindo, pulando de alegria, de euforia dentro da igreja, irmão? Já foi dito para nós profeticamente, no outro ministério ainda, que Deus estava nos convocando a chorar, irmão, a prantear. Jesus estava dizendo: olha, há um tempo de se alegrar, mas o tempo é de chorar. A Bíblia diz: o mundo se alegra, mas vocês têm que chorar, porque chegará o dia que eu virei a voz, e aí vocês se alegrarão, mas até então vocês chorem. Põe a boca no pó, sacerdote. Chorem os velhos, chorem as crianças. Saia o noivo dos seus aposentos. Chorem, talvez haja esperança. Mas a gente não chora, por quê, irmão? Porque a gente não tem esses números. A gente não tem esses números. Essa é a verdade. Possivelmente cada um de nós aqui já negamos Cristo hoje em alguma coisa. Às vezes é um convite para orar, que ele diz: olha, vai lá orar, e você: nossa, eu estou sentindo a vontade de orar. E aí na hora chega uma visita em casa, e aí você não ora. Você acorda para tomar uma água no meio da madrugada, e uma voz fala: vem orar, e você não vai. Está negando. Então a gente precisa, irmão, já que queremos pensar nas coisas da terra, pense em quantas vezes você tem o negado. Porque às vezes a gente tem um complexo vitimoso tão grande, que a gente só começa a analisar o quantas pessoas nos negam. Então você é vítima de todo mundo. Você é vítima das pessoas. Você é vítima da falta de oportunidade que você teve na vida. Você é vítima da sociedade. Você é vítima disso. Tem pessoas que se sentem vítimas até de Deus. O Jó foi ferido. E numa das declarações de Jó, ele disse assim: olha, o Senhor me transpassou ao meio. A mão do Senhor pesou sobre mim. Jeremias disse: olha, quando eu oro, os céus é de bronze,
O arado de Deus passou sobre as minhas costas. Vítima. Se sente vítima o tempo todo. Então, se você quer pensar nas coisas da terra, pense nisso. Quantas vezes você já negou a Jesus? Quem aqui está preocupado com este número? Quantos daqui, irmão, vivem como se esse número não importasse? Você repara que o clima da igreja muda? A mensagem, ela estava indo para um lado, agora ela já trouxe uma reflexão maior. Está todo mundo quietinho, me olhando, pensando. Então a gente vai parar de julgar os outros e começar a julgar a si mesmo. A gente vai parar de condenar Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e vamos começar a fazer as contas de quantas vezes nós negamos. Vamos começar a nos importar mais com esse número. E quando a gente se importar mais com esse número, irmão, então a gente vai ter uma reação que deveríamos ter, que é a que Pedro teve. A Bíblia diz que quando ele nega a 3ª vez, praguejando, ele está dizendo: eu não conheço, eu não sei o que vocês estão falando, eu não tenho nada a ver com esse homem. O galo canta e ele lembra e ele chora amargamente. Você sabe o que é choro amargo, irmão? Você já derramou uma lágrima de um choro amargo, que dói, irmão, como se alguém estivesse te ferindo, mas não está ferindo a tua carne, é uma dor inexplicável. Então eu não estou falando isso, irmão, para tentar, como que eu posso dizer, aumentar o nível de... Não, eu estou falando para você pensar nas coisas que são de cima. Porque a Bíblia diz, irmão, que se nós devemos nos questionar alguma coisa, ou se queixar de alguma coisa, queixe-se dos próprios pecados, diz a Bíblia. Do que se queixa o homem vivente? Queixa-se dos seus próprios pecados. Ou seja, começa a contabilizar quantas vezes você tem me negado. Você vai ver que eu não estou em dívida com você, porque há momentos que a gente sente que Deus está em dívida conosco, que Ele está devendo alguma coisa para nós. Tem ou não tem? Essa semana eu estava conversando com a minha esposa e falando para ela de algumas chateações, e aí Deus começou a ministrar no meu coração algumas coisas, e eu voltei a conversar com ela e falei: olha, depois a gente acha que é Deus que está devendo alguma coisa para a gente, não é? A Bíblia diz: seja todo um homem mentiroso, só Deus verdadeiro. Diga glória a Deus. Então nós precisamos hoje nos perguntar, irmão. Você precisa hoje concentrar-se mais em buscar as coisas de cima. Amém? Entender, irmão, o que é andar com Deus. Porque os movimentos da igreja sempre vão gerando modismo. Então do verdadeiro sempre sai uma cópia falsa. Então não é todo mundo que está de olho fechado, mão para o céu, irmão, e que está adorando a Deus, não está. Às vezes a maior adoração, irmão, é aquela que não sai uma palavra da sua boca, que você adentra a presença de Jesus e você só sabe lavar os pés dele com as lágrimas e enxugar com o seu cabelo. Aquela mulher não falou nada, ela só fez. Aí o religioso começa a pensar: se esse homem fosse um profeta, saberia quem é que toca nele, pois é uma mulher pecadora. Jesus olha para ele e fala: diga uma coisa para mim, quando eu entrei aqui você me beijou? Não, essa mulher não para de beijar os meus pés. Quando eu cheguei aqui você lavou os meus pés? Não, ela não para de lavar com as suas lágrimas. Diga para mim,
Se alguém deve 100 dinheiro e é perdoado da dívida, e alguém deve 10 dinheiro e é perdoado da dívida, quem mais se lhe amou? O religioso disse: creio que aquele a quem mais perdoou. Ele disse assim: aquele a quem mais é perdoado, mais se lhe amou. Por isso eu digo que os muitos pecados dessa mulher foram perdoados. Diga glória a Deus. Você tem muito pecado, irmão, então Deus te ama demais. Só que não dá mais para viver negando a Ele. Está na hora de assumir um compromisso com Deus, porque a gente não serve a Deus com modinhas evangélicas, irmão. A gente serve a Deus com o espírito quebrantado, com o coração contrito. A gente serve a Deus, irmão, em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Amém? Então a gente precisa se desvencilhar desses ventos de doutrinas, essas ondas que passam pela igreja, porque são movimentos. Amém? Movimentos, irmão. Hora de pular, a hora é de quebrantar, a hora é de chorar. Mas a Bíblia diz: passa céus e terra, o que não passa é as minhas palavras. Então a gente tem que firmar-se, reverenciar e desejar a palavra. É a palavra que a gente tem que viver, tem que se agarrar a ela. Amém? E ele está dizendo: eu sou um príncipe da paz. Se você quer fazer guerra, então você guarda a espada, porque a guerra que nós temos que fazer, nem todos a fazemos. Você fala de Satanás perto da pessoa, ela esquece que é crente e faz sinal da cruz. Tem pessoas que eu já fui na casa dela e falo: não, irmão, porque o diabo, ai pastor, o que foi? Ai, eu não gosto que fale esse nome dentro da minha casa. Fica, que adianta não chamar ele pelo nome se ele está aqui dentro? Deitando e rolando às vezes. Está entendendo, irmão? A guerra que nós deveríamos travar, a maioria de nós não travamos, porque a Bíblia diz que a guerra, ela está nas regiões celestiais. Não contra a carne, mas contra os principados. Não contra as pessoas, mas contra as forças da maldade. Será que você está disponível a entrar nessa peleja? Se a sua mente é terrena, você não está. Se você só pensa nas coisas dessa terra, você não está. Agora, se você já está crucificado com Cristo, se você já ressuscitou com Cristo, então você busca as coisas que são de cima. Então você guarda a espada quando pode ferir, e opta por curar, por beijar, por amar, por perdoar, por estender a mão, por caminhar a segunda milha, por orar por aqueles que te ferem, te perseguem, por bendizer aqueles que te maldizem. Amém? Por quê? Porque você foi ressuscitado com Cristo. Essa é a diferença da verdadeira igreja de Jesus para a pseudo-igreja. Porque vir sentar na cadeira não quer dizer muita coisa. Amém? Então que você possa hoje, irmão, sair dessa situação. Que você hoje pare para pensar e contabilizar. Quantas vezes você tem negado Jesus Cristo? Quantas vezes? Fala para ele: Deus, quantas vezes eu ainda vou te negar? O Senhor falou para Pedro: fala para mim. Quantas vezes eu ainda vou negar o Senhor? Porque não adianta a gente viver com uma mente evangélica. Não adianta, irmão. A nossa realidade é bem aquém do que deveria ser. Somos carnais. Somos influenciados, manipulados muitas vezes. São demônios que não são demônios de possessão, mas de influência. Então ele nos inflama, ele nos influencia, ele nos dirige, ele nos guia e nos dá todos os argumentos plausíveis para fazer o que ele está insinuando que a gente deva fazer. Agora, se a mente for mais celestial, você vai ter revelações do céu, como Isaías teve: um menino nos nasceu. Jesus nasceu 400 anos depois, ele está dizendo: um menino nos nasceu.
Amém? O seu nome será maravilhoso. A Bíblia fala que o pai de Sansão, quando recebe a visita de um anjo e anuncia que Sansão estava para nascer, ele pergunta: qual é o seu nome, para que eu te adore? Ele diz: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Irmão, Jesus já passeava na terra. Uma hora ele era um anjo, uma hora ele era só uma escada. A Bíblia diz que Jacó dormiu no deserto e teve um sonho que uma escada era posta no céu, os anjos subiam e desciam. Jesus, depois, milhares de anos depois, ele diz: de hoje em diante vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo pelo Filho do Homem. Ou seja, eu sou a escada, eu sou o ponto de ligação dos céus com a terra. Diga glória a Deus. Você quer buscar as coisas dos céus, irmão? Jesus é o ponto de ligação com os céus. Você quer buscar as coisas celestiais? Jesus é o ponto de ligação com os céus. Diga glória a Deus. Para a gente encerrar, Jeremias capítulo 31. Jeremias, no meio da Bíblia, Salmos, depois vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, versículo 3. Quem achou, diga amém. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno, o que é, igreja? Te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Olha o que ele diz: ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamboris, e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores as plantarão e comerão como coisas que são comuns, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos, subamos ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos, aleijados, grávidas, as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui, e virão, de que forma, irmão? Com choro e com súplicas, e levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou eu um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Diga glória a Deus. Então Deus está dizendo: olha, há um tempo que eu já estou dizendo para você que eu te amei, que eu te atraí com benignidade. E aí ele está dizendo: os dias são maus, são, mas ainda você vai cantar, porque ainda eu vou te edificar, ainda eu vou te abençoar, ainda eu vou te honrar. Mas vai chegar um dia que todos correrão para mim com choro, com súplica, e eu vou guiar vocês a um caminho direito, porque eu sou para vocês um pai, e vocês para mim como o primeiro filho. Diga graças a Deus. Então não haverá um tempo de gozo, de prazer, de alegria, de conquista. Mas a pior coisa que tem é a gente não discernir os tempos. A pior coisa que tem é você rir quando tem que chorar. Você já foi em velório?
Não é de hoje que eu falo isso. O ambiente mais hipócrita que eu vejo é um velório. Porque é um lugar de chorar e tem gente rindo. Às vezes os próprios familiares, eles choram e cansa de chorar. Aí se aproxima do familiar que não vê há muito tempo, porque a única coisa que une a família é o morto. Aí porque não vê há muito tempo, tem muitas histórias para contar. Aí começa a contar as histórias e aí gargalham, dão risadas. Aí daqui a pouco lembra que é um velório, aí vai lá e chora mais um pouco. A pior coisa que tem é você andar fora do tempo, irmão. É rir quando devia chorar, e chorar quando deveria rir. Amém? Salmo 126, a Bíblia diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então quando as coisas começarem a acontecer, aí você ri, aí você se alegra. Mas quando Jesus está te chamando, irmão, para um constrangimento, quando Jesus está chamando você para uma reflexão, Ele chega a dizer pela sabedoria de Salomão que é melhor ir à casa do luto do que uma casa de festa, porque lá no lugar de luto você pensa, aquele é o final de todos os homens. Mas hoje em dia nem a casa de luto traz essa reflexão para nós. Está entendendo? A gente não consegue mais aprender as lições, a gente não consegue mais pensar nas coisas que são de cima, a gente só pensa nas coisas que são dessa vida, que são dessa terra. Então o que Deus está dizendo para você é isso, irmão. Quando Deus falar uma coisa com você, é assim que é, não porque você conhece o desfecho da história, mas porque Ele disse. A gente sabe que Pedro negou 3 vezes a Cristo, porque a gente conhece o desfecho da história, mas o desfecho da sua história você ainda não conhece. O desfecho da nossa história a gente ainda não conhecemos, mas eu te digo, será exatamente do jeito que Deus está dizendo que será. Diga glória a Deus. Amém? É o recado de Deus para você hoje. Que você receba essa palavra no seu coração. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, põe a mão no nosso meio, que até acredita que nunca negou, que até acredita que nunca negou a Cristo. Ela está tão convencida pela sua religiosidade, que a postura dela é de arrogância, que a postura dela é de uma cerviz endurecida, de um coração inquebrantável. É muito fácil analisar as pessoas, difícil é estar diante do espelho. É muito fácil apontar o dedo às pessoas, difícil é examinar a si mesmo. O Senhor tem falado aos nossos corações: se vós julgasse a vós mesmos, vós não seria julgado. É fácil saber quantas vezes Pedro negou a Cristo, mas nós não temos esse número a nosso próprio respeito. Sabe, igreja, sem Jesus nós somos apenas varas, e as varas de si mesmo não podem dar seus frutos. Se você não estiver ligado em Deus, se você não estiver ligado em Jesus, você não pode frutificar. Ele é a ligação dos céus com a terra. Ele é de Jesus que você precisa, é de Jesus que você necessita. Oh, alelabasunará, matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito.
impossível que você saiba quantas vezes aquela pessoa negou você, quantas vezes aquela pessoa deixou você na mão. Mas muito provável que nós não sabemos quantas vezes temos negado as pessoas e até a Deus. Diga para Ele: eu quero estar na Tua presença, Senhor. Quero estar em Tua presença. Nem que seja a última vez. Seja a última. Se fosse a última vez, o que você faria para estar diante dEle? Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar, se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Aleluia. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doces. Diga que a minha vida seja, oh Jesus. Se você se importa com este número, se esse número tem alguma relevância para você, se você está preocupado, se você está interessado em Jesus, se coloque de pé, irmão, nesse momento. Vamos agarrar essa chance. Nós não sabemos se teremos outra, não sabemos se haverá outra reunião, não sabemos se haverá outro mover do Espírito a nos fazer refletir. Se você quer arrancar a espada, arranque para matar a própria carne. Arranque para ferir a própria carne. Fira o seu orgulho. Fira o seu orgulho religioso. Quero estar em Tua presença, que seja a última vez. Se tiver que gritar, se tiver que gritar, eu gritarei. Grita, chore, implore, clame por Ele. Se tiver que chorar, Fala: eu preciso de Ti, Jesus. Eu não quero mais viver te negando. Eu não quero mais viver longe. Eu não quero mais andar separado. Assim eu farei. Me dá mais uma chance. Aleluia. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar a minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida
voz e diga: eu quero, eu quero nascer. Nasça de novo, quebrante a sua carne, diminua o seu eu, para que ele cresça, para que ele apareça, que as evidências de Cristo estejam na sua identidade. Fazendo a vontade do seu Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh, seja a tua vida, Jesus. Oh, levante as suas mãos para o alto. Diga: eu quero nascer do teu Espírito, Senhor. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Eu quero matar a minha carne e fazer somente a tua vontade. Fazer tua vontade com seu Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazendo a vontade do Senhor. Diga: que a minha vida, que a minha vida seja Jesus. O Evangelho é cruz. O cristão sem a cruz é só mais um religioso, é só mais uma estatística. Eu quero ser autêntico. Eu preciso ser autêntico. Ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Você pode dizer: eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que você pode fazer essa afirmação? Será que você pode dizer a você mesmo: eu já estou crucificado com Cristo? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que estamos fazendo dentro das igrejas? Que fé é essa que nós professamos? Que evangelho é esse que recebemos? Que adoração é essa que oferecemos a Ele? Já estou, Senhor. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Diga isso. Oh, já estou crucificado com Cristo.
profetize, já estou, assuma a sua aliança, crucificado, faça o seu pacto. Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, declare. Já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Agora vivo, não mais eu. Oh, Santo, Santo. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Você pode chamar Ele de Pai, irmão. Ele disse: eu serei para vós um Pai. Eu serei para vós um Pai. Sabe qual é a diferença de servir um Deus e servir um Pai? É que um Deus você serve com sacrifícios. Um Deus você serve com promessas. Um Pai você serve com honra. Talvez é exatamente isso de que você precisa. Entender que você é filho, você pode honrá-lo. Honrá-lo. O chão que eu piso. Aleluia, Jesus. Aproveite esse momento, irmão. És mais real que o ar em meus pulmões. Levante as suas mãos e diga: teus pensamentos me definem, Jesus. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Diga: és a minha realidade, és a minha realidade. Teus pensamentos me definem. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Sim, Deus, és a minha realidade. Diga, eu preciso. Eu pertenço a ti. Oh, se nós pertencemos, Senhor, Abba, eu pertenço a ti. Quantos pertencem ao Senhor? Diga com fé: Abba, Abba, eu pertenço a ti. Eu pertenço. Eu pertenço, Senhor. Abba, Louvado seja Jesus. estás mais perto que a canção em meus lábios. Essa é a nossa oração, Jesus. Estás mais perto, estás mais perto que a pele em meus ossos, que a pele em meus ossos.
teus pensamentos me definem. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Aleluias. És a minha realidade. Jesus é real. Oh, teus pensamentos me definem. Jesus é real. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, tudo para mim. És a minha realidade. Eu ainda te edificarei, diz o Senhor. Oh, Senhor, eu ainda te plantarei. Eu pertenço a ti. Sou teu, Senhor, totalmente seu, somente inteiramente. A ti, Senhor, somente a ti. Eu pertenço a ti. Quantos pertencem? Aleluia. Deus, eu pertenço a ti. Diga isso a Ele. Pai, eu pertenço a ti. Te pertenço, Senhor. Nós te pertencemos. Eu sou a vara, Pai, tu és a videira. Só posso viver junto de ti, ligado em ti. Eu pertenço a ti. Diga assim, Jesus Cristo, que nós possamos ser um, porque eu fora de ti, o Senhor ainda é santo, o Senhor ainda é Deus, mas eu não sou ninguém. Mas se eu estiver ligado em ti, eu darei muito fruto, e o meu fruto permanecerá, e o Pai será glorificado. Vamos aplaudir a Ele em nome de Jesus. Amém.